Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom! Nós estamos mais uma vez, chegou mais um sábado, nós estamos aqui reunidos para adorarmos ao nosso Deus, falarmos sobre assuntos atuais dentro da Palavra de Deus. E hoje, o assunto de hoje, como todo sábado, porque os artigos da revista Visão Missionária são artigos maravilhosos. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no primeiro trimestre de 2022. O artigo de hoje, ele foi escrito por Maura Ruth Carvalho Antunes e o tema é muito bom, Sem Medo de Ser Quem Eu Sou. É o título do artigo. E isso, queridos, é muito importante, um tema maravilhoso, porque hoje nós estamos perdendo a nossa identidade. Estamos vivendo de acordo com o que as pessoas acham e querem que sejamos. Nós não estamos sendo nós mesmos. Nós não estamos vivendo como realmente nós somos. Muitas vezes nós vivemos de aparências. Estamos em um mundo de aparências e acabamos nos deixando levar por isso. Mas antes de qualquer coisa, antes de estudarmos um pouquinho da palavra de Deus, vamos orar ao nosso Deus? Vamos pedir a Deus que oriente as nossas vidas, que nos dê sabedoria, que abençoe o nosso lar, nossa família, o nosso emocional, que possamos em Deus saber realmente quem nós somos e qual o propósito de estarmos aqui na terra. Para tanto, nós convidamos o nosso pastor Robson Santos Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, para estar orando ao Senhor nesta noite. Chegamos bom, aqui, pastor? Irmã Paula, tudo bem? Graças a Deus. A paz do Senhor para todos que estão conosco. Amém. Cheguei aqui mais uma vez na Praça São João, essa praça maravilhosa aqui da cidade de Almadina. Ela fica aqui bem próximo à Câmara de Vereadores aqui da cidade, né? Também aqui nós temos pontos de ônibus, nós temos aqui uma vizinhança maravilhosa no entorno aqui desta praça. E muito bonita. Muito bonita, muito bela. E sem medo de ser quem eu sou. Esse tema certamente vai apresentar para a gente muitas informações aplicáveis e essenciais para o nosso dia. A nossa geração ela tem estado confusa quanto à questão da identidade. Algumas pessoas se sacrificando para que sejam conforme a vontade de terceiros, atender dos os outros, padrões estabelecidos, os padrões estabelecidos por uma sociedade que volta e meia se esforça para ser uma sociedade cruel, uma sociedade muito exigente. Então esse tema, e mais uma vez eu quero ressaltar a importância da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem a sua representatividade aqui na cidade de Almadina com a nossa MCM, né? As Mulheres Cristãs em Missão. Então a nossa União Feminina Missionária Batista do Brasil está bem representada aqui na cidade de Almadina, e nós nesta noite mais uma vez seremos impactados, né? Não é porque o estudo é da União Feminina que as nossas casas, que os homens, que as nossas famílias não seriam transformados, impactados pelos estudos, pelos ensinos que são aplicados aqui todos os sábados. Até porque são assuntos que são concernentes também a homens, né? Aliás, eu queria lançar, irmã Paula, assim, concernentes ao sexo masculino. Sim? Sim, porque assim, sem medo de ser quem eu sou, isso também se reflete muito para os homens, porque às vezes os homens se colocam também em um padrão, né, pré-estabelecido e quer adentrar ali que a sociedade impõe. E precisa ser assim, precisa andar assim, precisa vestir assim, precisa ter isso, precisa ter aquilo para ser realmente algo bem-sucedido, uma pessoa bem-sucedida. Isso acontece muito nos dias atuais, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade. Já estamos chegando aí há 2 anos praticamente, né? Já estamos aí mês de março chegando e a gente completando aí 2 anos com esse trabalho. E lançar um desafio para a senhora, né, que há 2 anos tem trazido aí cada semana um estudo e um tema novo. Sim. Que a irmã preparasse algo aí alusivo aos 2 anos desses estudos, né? Que a irmã pedisse a Deus aí no seu coração, que Deus estivesse promovendo um estudo aí alusivo a estes 2 anos, o que é que significou, o que é que significa, o crescimento que foi, as dificuldades, fazer alguma coisa nesse sentido,
até para que você que está em casa aí também, que tem nos acompanhado, você Pastor pensa que é fácil, né? Você pensa que é não sabe fácil, o trabalho que a dá. irmã Paulina sentar naquela mesa bonita, tá ali com o seu instrumento de trabalho, esse cenário, né? Que a irmã com muito gosto, ela organizou esse cenário e só Deus sabe a trabalheira que é para a gente poder toda semana, todo sábado, né, apresentar esses estudos. Mas tem um momento da gravação antes, né? Tem um momento dos cabos, tem um momento do áudio, do vídeo, da arrumação, e que às vezes para sair, para ficar pronto para chegar à sua casa, dá um pouco de trabalho. Demanda esforço, demanda gravar a queima, 1, 2, 3. demanda a queima de vários neurônios, né? Mas o importante é que durante esses 2 anos a irmã Paulina ela não se negou em se colocar diante de Deus para que esses estudos estivessem sendo abençoadores para as nossas vidas, para as nossas famílias. Então, chegando aí já quase a 2 anos, a irmã prepara aí um estudo alusivo e busca aí no arcabouço da União Feminina alguma coisa que você traga. Falou em problema, né? Já apareceu. Já? Já apareceu a imagem, já ficou desfocada. Pois é, mas nós vamos então orar e pedir a Deus que abençoe também a sua vida. Você está conosco aí há quase 2 anos, né? Juntos, uma parceria forte, sadia, saudável, 2 anos. E nós costumamos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres. Nesses 2 anos, Ana Paula, Deus nos deu mais um neto, né? Mais um neto, né? Quando nós começamos esse programa, esses estudos aos sábados... Só estávamos com um netinho. Era só o Samuel Costa Cardoso. E agora o Luiz Paulo já se faz presente em nossa família, né? Então, olha quanta coisa boa aconteceu em nossas vidas apresentando esse trabalho. Um abraço aí para os nossos irmãos, nossos amigos, nossos munícipes, você que tem acompanhado e já está inscrito, já compartilhou o canal, o link, já tem abençoado vidas. Mas vamos orar? Em nome de Jesus. Pai querido, nosso Deus, Senhor dos céus e da terra, muito obrigado por esta grande oportunidade. Estarmos em Tua presença, Deus, estarmos fazendo a Tua vontade, é o que nos alegra, que nos enche o coração de regozijo. Pai, obrigado pela Tua serva, a irmã Paulina, que tem se colocado diante do Senhor para abençoar as nossas vidas. Não tem sido fácil, não tem sido tão simples, mas a Tua serva tem buscado de forma sistemática, semanalmente, independente dos episódios que surgem, das circunstâncias, a Tua serva tem se preocupado em apresentar para o Senhor aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Junto com os obstáculos, ainda assim a Tua serva tem encontrado a ocasião para dedicar a sua vida, o seu tempo a serviço do Senhor. Fica conosco. Fala ao nosso coração nesta noite. O tema desta noite: sem medo de ser quem eu sou. E esta tem sido uma tônica aí na vida de muita gente, e muita gente tem anulado a sua vida, a sua essência, na busca de ser aquilo que os outros querem que essa pessoa seja, que ela seja ou que ele seja. Em nome de Jesus, Pai, que possamos nos aceitar da forma que o Senhor nos fez. O Senhor nos fez para o louvor da Tua glória. Nós somos obras das Tuas mãos, nós somos feitos pelo Senhor. Fica conosco, nos dá uma noite de paz. Obrigado por este sábado maravilhoso. Obrigada. Abençoe as nossas famílias, guarde, Senhor, as nossas casas, abençoe a nossa vida em todas as áreas, na área espiritual, na área devocional, emocional, conjugal, financeira, física. Repreenda, Senhor, as patologias, as enfermidades que tentam, ó Deus, nos fazer sofrer. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Fica conosco, nos fortalecendo a cada dia. E nós oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá certo aí, irmã Paula. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fica o desafio. Nós vamos fazer igual os âncoras de jornalismo, que eles dizem que vão cobrar, né? Vão fiscalizar e vão cobrar. Então, mas eu estou achando pouco trabalho. É pouco trabalho, mas é aquilo que a irmã tem feito de acordo com a vontade de Deus. 2 anos
a irmã certamente não deixaria passar em branco esse desafio, né? Grande abraço, que Deus te abençoe. Prossiga aí sempre firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tchau, tchau. Amém. Tchau, pastor. Muito obrigada. Sem medo de ser quem eu sou, artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2022, escrito por Mauro Antunes. Queridos, ela pergunta: quem é você? Você sabe quem é você? Você se define pelo que você faz, pelo cargo que você tem, pelo curso que você fez, ou por quem de fato você é? Você se considera uma pessoa importante? Você se sente bela, se sente amada, se sente querido? Qual a sua missão? Você sabe qual a sua missão aqui na Terra? Então, a busca pela identidade e pelo propósito da vida nos permite vivermos, queridos, sem medo de ser realmente quem somos. Nós não somos o que fazemos. Nós não somos o curso que temos. Nós não somos os títulos que possuímos. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós não somos muitas vezes o que nós achamos que somos. Mas nós somos o que a palavra de Deus nos diz que somos. Nós somos o que a palavra de Deus nos diz que somos. Pastor André Valadão costuma muito dizer isso, né? Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Então a palavra de Deus nos diz assim no Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. O salmista, né? Ele faz uma declaração perfeita de Deus. Ele diz o seguinte: Senhor, tu me sondastes e me conheces. E aí ele vai continuando no Salmo 109. Conheces o meu deitar, o meu levantar. E antes, né? Antes ali de ser formado, tu já me tecestes no ventre da minha mãe. Então, ele fala que nós fomos feitos por encomenda, né? Pois Deus tem um plano exclusivo na vida, em nossas vidas como mulher. Nós fomos feitas por encomenda. E Deus nos capacita para os propósitos e para as realizações específicas. Eu costumo dizer que cada um de nós tem um papel, tem uma função, tem uma obra específica a desempenhar. Então, de modo maravilhoso, de modo extraordinário, Deus formou o nosso corpo, cada pedacinho nosso, a nossa mente, o nosso espírito, foi tudo cuidado minuciosamente por Deus. Eu costumo dizer que Deus foi o primeiro, né, artesão da face da terra. Deus, ele moldou completamente o homem e ele fez a imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Deus fez. Então o salmista diz que Deus nos teceu desde o ventre da sua mãe, como um tecelão perfeccionista, que cuida de cada detalhe. Ele diz que até o fio de cabelo da nossa cabeça, o Senhor sabe quantos fios nós possuímos. Você sabe quantos fios de cabelo você tem? Né? Eu falei, a Rosa perguntou esses dias aí se meu cabelo estava caindo. Eu falei, quer saber se meu cabelo está caindo? Olha para o chão do quarto, que eu acabei de pentear o cabelo, que você vai ver se ele está caindo ou não. Aí o Robson disse: você tem tanto cabelo nessa cabeça, seu cabelo tá tão grande que nem parece que ele tá caindo. Então assim, a gente não sabe, a gente vê um monte de cabelo caindo, né? E ainda tantos fios de cabelo na cabeça, mas Deus sabe, a Bíblia nos diz que Deus sabe quantos fios nós temos em nossa cabeça, né? Então, Deus, ele conhece cada detalhe, ele foi entrelaçando cada pedacinho do nosso corpo desde o ventre da nossa mãe. Então assim Deus nos forma e entendemos que depois da concepção, a vida ela é o quê? Ela é um processo. E nós, homens e mulheres, passamos por fases. E nós, aí a autora aqui falando, porque esse tema que ela colocou para a mulher, né? E eu coloco homens e mulheres passamos por fases. Mas a mulher, ela passa por fases. E durante essas fases, ela tem desejos femininos.
E esses desejos se resumem, muitas vezes, em 3. Ser bela, ser reconhecida e ser amada. Quem é que não quer ser belo? Quem não quer ser reconhecido e amado, né? Todos nós queremos ser amados, queremos ser belos, queremos ser reconhecidos. Mas o que a Bíblia nos diz? Paulo falando ali no capítulo, a igreja de Efésios, no capítulo 1, do versículo 13 em diante, Paulo nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, onde ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E aí a palavra de Deus continua. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, e havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então, a palavra de Deus nos diz, o salmista nos diz o quê? Que Deus nos conhece, nos sonda, e que Deus nos teceu desde o ventre da nossa mãe. Ele diz que Deus sabe do nosso deitar, do nosso levantar, que nós não temos como fugir da presença de Deus. Nós não temos como fugir da presença de Deus, porque Deus nos conhece. Foi Deus quem nos teceu, ele foi o primeiro tecelão que existiu. E aí, Paulo, ele dá graças ao Senhor. Ele bendiz ao Senhor e ele diz, olha, eu bendigo, eu dou graças a Deus e Pai, eu chamo Deus de bendito, bendito seja Deus, nosso Senhor e Pai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então a Bíblia nos diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus fez o homem santo, nos elegeu, nos criou para isso, para que tivéssemos comunhão com Ele, para que andássemos lado a lado com Ele, para que houvesse uma coinonia entre o homem e Deus. Mas aí o homem pecou. E a Bíblia nos diz que o pecado ele faz a separação do homem. Então o homem perdeu essa comunhão que tinha com Deus. E como nós fomos criados por Deus, através de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz do Calvário, Deus nos concedeu o privilégio de sermos adotados, e passamos então a ser filhos por adoção através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Então, para quê? Para que nós estivéssemos agora louvando, exaltando, dando graças a Deus. E os nossos pecados, as nossas ofensas, elas foram redimidas pelo sangue de Jesus. E Deus fez abundar para conosco toda a sabedoria e toda a prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, nos tornou assim a nos congregar. E a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é congregar o homem a Cristo, tanto aqueles que estão
nos céus quanto os que estão na terra, Deus deseja juntar e voltar àquela primeira comunhão que tinha na fundação do mundo. Então Deus, em Jesus, o desejo de Deus é esse, para a minha vida e para a sua vida. Então nós fomos feitos o quê? Herança, fomos predestinados com o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E a fim de eu e você, sermos para o louvor da glória de Deus. E nós que esperamos primeiramente em Cristo. Nós aguardamos o que em Cristo? A vida eterna. Então Paulo nos diz isso aí. E vós também e nós temos isso porque nós ouvimos a palavra de Deus que a nós foi pregada, esse evangelho da salvação. E a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós cremos nesta palavra, nós cremos nesse Deus maravilhoso. E a Bíblia nos diz que Deus nos selou com o seu Espírito Santo. Deus nos selou com o seu Espírito Santo. E esse selo é o penhor da nossa herança, da redenção, da nossa possessão adquirida para o louvor da glória de Deus. É isso que o salmista diz. E aí a autora nos pergunta aqui, diante disso, deste Deus que nos fez desde o ventre da nossa mãe, na criação do mundo fez ali o homem com as suas próprias mãos, da costela do homem fez a mulher, formou a mulher para que estivessem os dois caminhando lado a lado. Esse Deus que teve a preocupação de não deixar o homem só, esse Deus que teve a preocupação de nos colocar aqui na terra como auxiliadoras, esse Deus cuidadoso, né? Esse Deus zeloso. E aí a gente vai lá com a nossa natureza humana, a gente peca e aí Deus, com seu infinito amor, a sua infinita misericórdia, nos dá a salvação, nos redime de nossos pecados através do sangue de Jesus. E aí, muitas vezes, não nos sentimos valorizados, nós não nos sentimos belos. Como que eu e você, sendo criaturas de Deus, feitos pela própria mão de Deus, tecidos desde o ventre da nossa mãe, não somos belos? Então a autora começa com a pergunta aqui: você se considera bonita? Eu sou bonita? Você é bonita? O que você acha? A sociedade, ela estabeleceu um padrão de beleza inalcançável para a maioria das mulheres. Olha, você tem que ter um tamanho adequado de busto, você não pode ter barriga de tanquinho, tem que ter pernas grossas, bem torneadas, precisa ter um bumbum durinho, né? O seu rosto precisa ter traços finos, o seu cabelo precisa ser daquele jeito, de acordo com a tendência da moda, porque a sociedade ela vai mudando, né? A moda ela vai mudando e vai colocando padrões de beleza que muitas vezes é inalcançável para a maioria das mulheres. Quer ver uma coisa? Você vai numa loja comprar uma roupa e você compra uma calça 42 que equivale a um 38 de antigamente. Porque hoje a imposição você tem que ser magro, você tem que ser magra, né? Então esse é o padrão da sociedade. Esse dia eu estava em uma loja, eu comentei até com Jéssica, eu falei: Jéssica, essa loja vende artigos que não condizem com a mulher brasileira, porque a mulher brasileira ela tem carne, né? A mulher brasileira é cheinha, ela tem carne, ela é mais carnuda e os ossos são mais largos, principalmente a mulher baiana. E aí, o que acontece? A gente vai em uma loja, tá a roupa fininha, a sandália fininha, não combina com a largura dos nossos pés, nem com os ossos, a largura dos ossos dos nossos pés, né? Então, assim, são padrões que são colocados e muitas vezes nós nos sentimos deslocados. E quando eu falei que isso acontece também com homens, porque isso não é um problema só da mulher. Isso também em relação ao homem. Quantas vezes o homem não se sente inferior porque começaram a cair um pouco os cabelos da cabeça e começou a ter uma calvície? Quantas vezes o homem não se sente inferior porque a barriguinha começou a aparecer, né? É uma propaganda da televisão que eu vi essa semana que dizia assim,
tudo, o mundo passou de uma velocidade muito rápida, né? Tudo foi parece que tá tudo dando para trás, só a sua barriga que foi para frente, né? Mais ou menos dizia assim a propaganda. Então, isso acaba virando piada, né? Às vezes as pessoas começam a rotular e muitas pessoas acabam se sentindo inferior. Então, o mundo estabeleceu um padrão inalcançável para muitas mulheres. Você precisa ser linda, você precisa ser bem-sucedida, precisa ser magra, precisa ser segura de si, você precisa ser feliz, você precisa ser empoderada, né? Então, dar conta da casa, dos filhos, do marido, cuidar dos pais, ser um excelente profissional, ser inteligente, emocionalmente estável e ter autoestima elevada, nossa, é muita coisa. Ou seja, o mundo diz que nós precisamos ser simplesmente perfeitas. Já assistiu aquele filme Mulheres Perfeitas, né? Mas na verdade as mulheres eram robôs? Não tem mulher perfeita, não tem como nós sermos perfeitas, dar conta de tudo com perfeição. Casa, trabalho, marido, filhos, ser uma excelente profissional, ter uma autoestima elevada, manter um padrão de beleza fixo e emocionalmente estável. Então é uma coisa assim inalcançável para a maioria das mulheres. E todos os meios de comunicação, a mulher é jovem, a mulher bonita, ela é celebrada como a única possibilidade de ser feliz e de usufruir a vida. Então, infelizmente, esses padrões se estabeleceram dentro de nós. De tanto ser massificado pela mídia, pelos meios de comunicação, pelas pessoas que estão ao nosso redor, esses padrões chegaram e estão estabelecidos em nossos corações. E por essa razão, nós temos conceitos equivocados de beleza. Na verdade, nos esquecemos que a nossa imagem ela foi deturpada por conta do pecado. Sim, ele tem feito um estrago na alma feminina, tem deixado a mulher feia de dentro para fora. Por isso, todos nós precisamos de uma repaginada, mas uma repaginada espiritual. Uma repaginada espiritual. E aí, Antunes nos diz o seguinte: a sociedade, ela tenta dar um novo look exterior à mulher, mas fracassa porque não busca o especialista certo. Deus é o nosso repaginador por excelência. Ninguém entende mais de mulheres do que Ele. Queridos, foi Deus quem nos fez. Foi Deus quem nos fez. E com as suas próprias mãos. E a Bíblia nos diz que desde o ventre da nossa mãe, Deus nos tece. Então a sociedade, ela tenta dar uma repaginada. A sociedade volta e meia, ela lança uma moda. Ela lança uma linha a ser seguida, como um padrão estabelecido. E busca dar essa repaginada na mulher, mas na verdade, né, ela tem fracassado nesse sentido, porque não busca na pessoa certa. O profissional, o especialista, habilitado para fazer essa repaginada em nossas vidas é Deus. Para dar esse né, esse uau nas nossas vidas é Deus. Para nos fazer lindas de dentro para fora é Deus. Porque a Bíblia nos diz que o coração alegre, ele faz o quê? Ele aformoseia o rosto. Então uma pessoa feliz, uma pessoa de bem com Deus, ela é uma pessoa linda, maravilhosa, independente de cor de pele, de cabelo, de estatura, de tamanho, de estatura, de largura. Deus nos faz belos, perfeitos. E a mulher bonita de verdade, de acordo com o apóstolo Pedro, no capítulo 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 5, é uma mulher que tem um temperamento dócil, que tem um temperamento afável, é uma mulher concordata, é uma mulher liderável, é uma mulher mansa, atenciosa. É isso que a Bíblia diz, que a mulher bela é uma mulher prudente, moderada. A doçura, ela é fruto da nossa confiança que vem de Deus. E nós precisamos entender que Deus, ele está no controle das nossas vidas e nós precisamos valorizar esse bem precioso que Deus nos deu, que é a vida,
E aí a palavra de Deus nos diz assim, em 1 Pedro 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. O enfeite delas não é o exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura dos vestidos. Então 1 Pedro de 1 a 5 nos diz assim, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas seja o exterior, não frisado dos cabelos, uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Então Pedro aqui, Pedro falando, ele diz o seguinte, olha, que o adorno da mulher, a beleza da mulher, não tem que estar em joias, em cabelos arrumados, em enfeites, nas suas vestes, mas a beleza da mulher, ela precisa estar dentro da mulher, no seu interior. A beleza não é o exterior, não é, queridos? Ele não está dizendo aqui, o Pedro, que é pecado usar brincos, pentear os cabelos, usar uma veste arrumada, uma veste bonita. Não, a gente não arruma a nossa igreja para uma festa, a gente não arruma a nossa igreja para o culto, a gente não arruma a nossa casa e ornamenta e deixa essa casa bela. A mesma coisa é o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e nós precisamos ornamentar esse corpo, deixar esse corpo belo. Mas o que Jesus Cristo o Pedro estava dizendo ali era o seguinte, que essa beleza, ela não se resume ao exterior. Você já adentrou a uma casa linda, aparentemente maravilhosa, e que quando você entra, você sente aquele gelo, aquele frio, aquela coisa que parece que não mora ninguém na casa, ou então aquela opressão, aquele aperto no coração? Então, a mesma coisa. Então Pedro estava dizendo aqui o seguinte, que não adianta você ser belo exteriormente, estar arrumado exteriormente, se no seu interior você é feio, é sujo, está desarrumado, está precisando de uma repaginada pelo Espírito Santo de Deus. Então Pedro estava dizendo aqui que a mulher bela é aquela que a beleza sai do interior para o exterior. E essa beleza ela vai refletir no exterior. E aí ele diz, olha, de forma que mesmo que seus maridos, eles não conheçam, não temam a Deus, não temam a palavra de Deus, eles venham a temer pelo seu comportamento, pela forma como você se porta, como você se conduz, pela forma como você vive no dia a dia. Porque ninguém melhor para saber quem nós somos do que a nossa família. Não tem ninguém melhor para saber quem nós somos do que a nossa família, porque na nossa casa a máscara cai. Na nossa casa a gente tira a maquiagem. Na nossa casa nós somos realmente quem somos. Com os nossos familiares nós nos portamos muitas vezes sem máscaras. E Pedro está dizendo aqui que o enfeite então tem que ser no interior. E esse interior, essa beleza interior, reflete nas nossas ações no exterior. Então a doçura não é autodegradação. Muitas vezes as pessoas imaginam que a mulher dócil, a mulher submissa, a mulher educada, a mulher moderada, ela é uma degradação a mulher. Não, Deus nos fez assim. Deus nos fez dócil, educadas, moderadas. E Ele diz que a beleza da mulher precisa ser assim, precisa haver esse equilíbrio. Precisa haver esse equilíbrio. Isso é a marca da mulher cristã. Então, seja linda, seja doce. A beleza ela não consiste em um padrão estipulado pela sociedade. Ser bela é ser feliz conosco mesmo. Ser belo é ser feliz consigo mesmo, com a sua identidade, com a sua história de vida. Ser belo é exibir uma beleza interior que reflete no exterior. Uma beleza interior provinda de onde? Do Espírito Santo de Deus, do selo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que vai refletir
no nosso exterior. É uma verdadeira metamorfose, né? É uma verdadeira metamorfose espiritual. Quando nós permitimos que o Senhor Jesus, Ele limpe, Ele purifique, Ele molde, Ele conduza as nossas vidas, nós ficamos belas de dentro para fora, sem medo de ser quem somos. E lembrando desse moldar aqui, eu lembrei de uma ilustração que o pastor usou esses dias na igreja com relação às nossas vidas como cristãos. Deus nos tirou do lamaçal do pecado, Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, e Deus com seu Espírito Santo, Ele vai lapidando, e esse lapidar, Ele vai tirando as sujeiras, as impurezas, e na lapidação do Espírito Santo de Deus nós vamos perdendo partes, e partes que devem ser jogadas fora, que impedem sujeiras, que impedem que o brilho de Cristo resplandeça em nossas vidas, que nos impede de ser realmente quem somos. Então, que Deus, né, nos abençoe, que Deus permita que você permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, para que você seja bela no seu interior e isso se reflete no exterior. E aí a autora pergunta aqui, Antunes pergunta: sou importante? Você se considera importante? Você sente que é importante para alguém, que tem valor, ou você se acha uma pessoa sem valor? E para responder essa questão, ela diz que é necessário fazer um diagnóstico da alma, né? Nós precisamos entender quem somos a partir da nossa história de vida, saber de onde viemos, como foram nossos pais, avós, bisavós, suas origens. Nós precisamos nos enxergar no aqui e no agora, sem desconsiderar a nossa história. Você é resultado da forma como Deus criou você, como Deus moldou você. Então, talvez algumas pessoas tenham rotulado o seu período de infância, e esses rótulos deixaram cicatrizes, deixaram marcas que muitas vezes são irreparáveis e que só mesmo através da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, essas marcas elas podem ser tiradas. É como se o Espírito Santo de Deus passasse um laser reparador no seu interior, restaurando todas as cicatrizes, todas as marcas, te deixando perfeita. E nós vivemos em um mundo, queridos, em um mundo de mentiras, que são continuamente contadas e que passam a se tornar verdades para nós. Quais foram e são as mentiras que você acreditou no decorrer da sua vida e ainda acredita sobre você mesmo? Muitos rótulos são lançados na nossa infância, muitos rótulos nos são lançados na juventude, muitos rótulos nos são lançados até o dia de hoje e que têm deixado marcas, têm deixado cicatrizes. E a autora pergunta aqui, né? Ela fala que nós vivemos em um mundo que a mentira é tão contada diariamente, acaba se tornando uma verdade, né? Acaba se tornando uma verdade. E uma verdade para nós mesmos, nós passamos a acreditar nos rótulos que nos são lançados. Então a autora pergunta quais são e quais foram as mentiras que você acreditou e ainda acredita até hoje. Mentiras que foram lançadas, rótulos que foram lançados sobre você. E eu quero dizer aqui para você que você é importante para Deus. Deus te fez com as suas próprias mãos. A Bíblia nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. O salmista diz assim: olha, Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. Porque Deus tem um cuidado todo especial pelos seus. Deus tem um cuidado todo especial pela humanidade. Então, Antônio nos diz o seguinte, que nós passamos a maior parte da vida aprendendo a nos rejeitar e a olhar com detalhes para cada defeito que temos. E a analisarmos esses defeitos e nos fixarmos neles e nos esquecermos das coisas que nós temos maravilhosas. E por quê?
Porque muitas pessoas frisam muito mais o defeito. Então, a maioria das mulheres, esse processo de autoconhecimento não é fácil. São marcas da vida que são difíceis, que elas querem às vezes esquecer quem são, de onde vieram, né? E porque trazem nas suas vidas bagagem. E nós precisamos lançar essas bagagens, essas cargas para Jesus. Passamos a maior parte da vida aprendendo a nos rejeitar, a olhar com detalhes cada defeito que temos, mas nem sempre você será o que as pessoas esperam que você seja. Você é aquilo que Deus fez de você. Você nasceu para ser você. Deus criou você com essa missão, ser você mesma, para o louvor e para a glória do seu nome. O propósito de sua vida deve ser descobrir quem você é, quem você realmente é, e ser feliz consigo mesma, e ser feliz com você mesmo. Então, nós fracassamos, queridos, quando nos ocupamos em ser aquilo que o mundo espera que sejamos, aquilo que todos esperam que sejamos. Nós nos tornamos infelizes e carregamos fardos pesadíssimos nas costas, mas Deus nos convida a lançarmos sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dificuldades, as marcas, os rótulos, que sejam lançados sobre o Senhor e que permita que Deus leve a sua bagagem, porque o jugo do Senhor é suave e o fardo do Senhor é leve. Então a mulher, Antunes fala aqui, que a mulher que busca ser igual a outra, ela fere a sua própria identidade. O propósito de Deus é específico para cada mulher. Cada uma é importante do jeito que é. Por isso, não tenha medo de ser quem você é. Existem muitas pessoas se vestindo, se penteando, pintando os cabelos, se maquiando igual a outro, copiando o outro. E isso você acaba fazendo uma cópia da identidade do outro. Você acaba fazendo uma cópia da identidade que a sociedade quer que você tenha. E o propósito de Deus, ele é específico em nossas vidas. Então, quando nós procuramos copiar, ser igual a outra pessoa, nós estamos ferindo a nossa própria identidade e nos esquecendo de quem somos. E nós somos importantes do jeito que nós somos. Então as pessoas sempre farão exigências e irão nos cobrar alguma coisa. Então ignore os apelos, aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a direcionar o seu chamado e vocação apenas para a voz do Espírito Santo de Deus que habita em você. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser você mesmo. Quando você estiver pronto para aceitar a sua identidade, o seu eu, você descobrirá aos poucos o propósito de Deus para a sua vida. Você entenderá que as coisas que aconteceram com você, a forma que você vivenciou, a forma que você cresceu, corroboram para a glorificação do nome de Deus. A gente vai ver a experiência de José, que é uma experiência tremenda, né? José, ele é vendido pelos seus irmãos, né? José, ele fica como escravo ali de Potifar, é lançado na prisão. Lá da prisão ele vai para Deus o exalta, né? E ele vai e se torna governador, né, do Egito, e ficou em segundo lugar. Ele é como se fosse o vice-presidente, né, o vice-rei, era como se fosse um vice-rei do Egito. Mas toda a trajetória de José, para que ele chegasse aonde ele chegou, ele precisou trilhar vários caminhos. Mas nesses caminhos que ele trilhou, ele nunca se esqueceu de quem ele era. De que ele era importante para Deus. De que Deus estava no controle da sua vida. E que todas as experiências com as quais ele vivenciou, essas experiências permitiram que ele chegasse aonde ele está. Você é o que você é hoje, porque você é fruto da sua história, da sua infância, da sua juventude, da sua idade singular, né? Você é hoje
fruto da sua história. E essa história corroborou para que você chegasse hoje ao que você é. Então, queridos, não vamos nos esquecer das nossas histórias, mesmo que a sociedade fale, rotule, as nossas experiências, as experiências que nós acumulamos nos nossos anos, elas nos permitiram ser quem nós somos. E quando nós temos Deus como centro das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus nos mostra o quão importante nós somos para Deus e que nós passamos pelo que passamos, porque isso nos deu experiência para chegarmos aonde estamos. Então, Deus preparou uma mala específica para a sua viagem. A mulher ela tem que busca ser igual a outra mulher, ela fere a sua própria identidade. Então, querido, seja você quem você é. Orgulhe-se do que você é, da sua história, da sua trajetória de vida e viva essa vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. E aí, a autora pergunta: sou amada? Você se sente amado? Você se sente querido? Você se sente valorizado? Porque esse é um dos 3 pilares, né, que anseios que a mulher tem, que o homem tem. Se sentir belo, se sentir importante e se sentir amado. Então, você se sente amado? O propósito da criação da mulher foi justamente fazer o quê? Acabar com a solidão de Adão, né? Deus viu que Adão estava só e disse: olha, não é bom que o homem fique só, vou fazer um ajudador, uma companheira, alguém que lhe seja idônea, alguém que esteja à altura do homem, que esteja ali lado a lado com ele. E aí, ele não só, Adão estava só, não existia nenhuma outra criatura e Deus fez para ele um ser equivalente. Deus fez a mulher. Então você não é inferior ao homem, você não é superior ao homem, mas vocês são equivalentes. Foram criados por Deus e é importante para Deus. E aí a palavra de Deus, em 1 Coríntios 11, versículo 9, nos diz assim: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Esse é um versículo que muitas vezes traz assim perguntas, né? E o homem muitas vezes se sente superior, mas nós nascemos com uma missão, né? E para completar, para ajudar. Então nós somos feitos por Deus. Deus criou a mulher por causa do homem. E hoje essa ideia muitas vezes se torna negativa diante da sociedade, porque parece que os homens têm uma licença sobre nós, um poder sobre nós, para usar, para abusar, para fazer o que bem entende, mas não foi essa forma de tratamento que a Bíblia deu. A Bíblia disse que ia fazer para o homem uma ajudadora, alguém que lhe fosse idônea, que lhe fosse equivalente, que estivesse em pé de igualdade. Então, ser criada para o homem significa em direção ao homem, né? Em direção a ele, por causa dele, ou seja, a existência dele levou também a nossa existência. Então, se você tem essa ideia negativa de que da criação da mulher, só comprova o quanto a cultura do mundo afastou você dos propósitos de Deus, né? Do plano original de Deus. Ser criado para alguém significa que eu sou uma criatura relacional, uma criatura que foi criada para se relacionar com o outro, para se conectar com o homem, para entendê-lo e ser entendida por ele, para que houvesse um relacionamento de harmonia, de união. Esse foi o propósito de Deus ao criar a mulher. Então ele tem um espaço efetivo e doce no coração por isso. Então a mulher, ela é extremamente relacional. E é nesse ponto que a autora, que Antunes deseja chegar, e ela fala aqui para nós. Todas nós temos necessidade de nos sentirmos amadas. Todos nós temos, não só mulheres, mas homens também, têm necessidade de se sentir amado, porque nós fomos criados para sermos relacionais, nós somos seres relacionais. Então, para a mulher, cuidar, alimentar, prover, são sinônimos de amor, são sinônimos de carinho, são sinônimos de afeto. Nossas ações e presenças são indispensáveis na configuração familiar, na configuração da família, porque Deus, o projeto de Deus na criação do homem e da mulher foi a formação da família. E a mulher tem um papel
essencial, crucial nessa formação, é da mulher que nasce, né? O homem. E olha que coisa interessante, tanto um precisa do outro, né? Tanto a mulher precisa do homem para gerar uma nova vida, quanto o homem precisa da mulher para que essa nova vida seja gerada. Olha o pé de igualdade que Deus fez, o homem e a mulher. Então você, queridos, é importante. Você é muito amada por Deus e nós sim sentimos necessidade de sermos amados porque Deus nos fez seres relacionais, seres para nos relacionarmos. Então, às vezes, caímos no extremo da superproteção e do sufocamento relacional porque interpretamos o amor de forma equivocada. Desdobramos-nos nos afazeres e nos cuidados externos e confundindo o amor com o utilitarismo. Ser necessária não quer dizer ser amada. Então, em 1 Coríntios, nós aprendemos que o verdadeiro amor não é condicional, né? A Bíblia nos diz que o amor ele é incondicional. É isso que 1 Coríntios nos diz. Amar é livre, é da liberdade. E todos os nossos relacionamentos precisam ter essa liberdade. Então, há mulheres que se relacionam sexualmente com o outro para agradar o parceiro. O sexo vira um instrumento de utilitário, de troca, né, na relação. E os homens também não devem ficar com uma mulher apenas porque precisam dessa mulher para alguma coisa, para suprir uma necessidade, mas porque as amam, né? Porque as amam. Então os filhos não devem amar suas mães porque são garotos e eles precisam daquilo que ela faz, que é a comida, que é o banho, que é o cuidar, né? Mas eles precisam amá-las porque as amam, pelo que elas são. Amor, não podemos confundir gratidão com amor. Não podemos confundir necessidade com amor. E isso acontece porque há uma relação de utilitária, de dependência estimulada. As mulheres não precisam ser necessárias para se sentirem amadas. Algumas mulheres têm achado, e aí a autora fala aqui que algumas mulheres têm um dedo podre. E tem mesmo. Porque para escolher um namorado ou um marido, elas precisam se sentir necessárias. E aí começam, né? E elas não são amadas. Então elas começam a ter esse cuidado extremo, sufocando, essa superproteção, né? Se desdobrando no relacionamento, nos afazeres, nos cuidados, confundindo o amor com o utilitarismo. Ser necessário não quer dizer ser amado. Então, muito cuidado, queridos, ao entrarmos em um relacionamento, né? Não vá com muita sede ao pote. Preste atenção nos sinais. Não se deixe entrar numa relação utilitarista. Você precisa ser amada e não útil. Nós precisamos nos sentir amados. Nós precisamos ser amados pelo outro e não útil, necessários ao outro. Quando vivemos uma relação utilitarista, impedimos o outro de refletir o quanto o amor é importante. Nós conseguimos apenas uma relação frágil que se fundamenta naquilo que podemos controlar com as nossas forças. E quando essas forças acabarem, o que é que vai acontecer? A Bíblia nos diz que a ninguém devais coisa alguma a no seu amor. É isso que nos diz Romanos 13:8. Então, mulher, homem, não faça amada apenas para se sentir querida, para se sentir amado. Namorar é uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa. É legal, é saudável, mas cuidado ao escolher o seu parceiro, a sua parceira. Cuidado ao entrar em um novo relacionamento. Muitos homens não buscam a mulher por amarem essa mulher, mas para que essa mulher supra as suas necessidades. Então fique atenta. Peça discernimento espiritual ao Senhor antes de entrar em um relacionamento sério com alguém. E se entrar, faça a coisa certa. Comece certo e termine tudo certo, né? Porque se você começar certo, se você continuar certo, vai com certeza terminar tudo certo, né? Então, leve a vida com Deus de forma séria. Tenha tempo de qualidade com Deus. Lembre-se sempre de que o Espírito Santo de Deus está em você. Então você é importante. Você é amada por Deus. Sinta-se amada realmente pelo Senhor.
Concentre-se também nas suas realizações pessoais, não só na realização do outro, mas nas suas realizações pessoais. Não aquilo que o outro espera que você seja, mas naquilo que você deseja ser. E reflita por vezes, porque às vezes somente você excede no cuidado com o outro. Então reflita às vezes assim, se em uma relação só você tem um cuidado com o outro, o que está acontecendo? Reflita aí se há alguma coisa errada. Se esse cuidado não é recíproco, alguma coisa tem errado, né? Algo está de errado. Então, respeite a individualidade dos seus familiares e reserve um tempo para você mesma e para Deus. Você é importante, você é amada, você é bela, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus e Deus nos ama. E Deus tem um propósito, uma missão especial para as nossas vidas. Então, terminando, para guardar no coração, o versículo que eu deixo para vocês está em 1 João 4,16, que nos diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus, ele é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Então, 1 João, do 14, capítulo 4 até do 14 ao 18, nos diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco no dia do juízo, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, nós somos também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, queridos, nós temos a plena certeza, nós conhecemos, nós cremos no amor de Deus para conosco. Um amor tão grande que Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Então, Deus é amor. E quem está em Deus está em amor. Então, quem está em Deus ama a si mesmo, ama o próximo e se valoriza e sabe, tem plena certeza de que é belo, que é importante e que é amado. Então, ame-se, viva, sinta-se feliz, sinta-se importante, sinta-se amada, porque você é bela aos olhos do Pai. Viva sem medo de ser quem você é. Que Deus nos abençoe, te conceda uma semana maravilhosa, que você desfrute dessa vida maravilhosa, na plena certeza de que você é importante, que você é querida e que você é amada por Deus. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês. Nosso muito obrigada. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.